Olá, tudo bom com você? Sabe qual é a ideia que eu tenho sobre quando o programa vai começar? Que tem aí do outro lado muita gente se aconchegando, se organizando para sentar e acompanhar o consultório de família. E eu fico tão feliz com essa ideia que eu crio, porque isso me faz muito linkada, muito próxima a você. Onde você estiver agora se acomodando ou mesmo fazendo alguma outra tarefa e ouvindo, acompanhando, eu agradeço demais por esse retorno que você dá para a gente, por essa atenção. Quando viajo pelo Brasil e fora do Brasil, eu ainda fico muito surpresa, me surpreende muito com o lugar que o consultório de família tem na sua vida. E eu fico feliz e grata a Deus por cada oportunidade que Ele renova de estar pertinho de você. E eu espero que hoje seja um daqueles programas, mais uma vez, um daqueles programas especiais. Muito obrigada sempre, porque você, acompanhando, também tem dito para nós que tem colocado em prática muito do que você ouve aqui. E hoje eu quero convidar você também a prestar atenção, e principalmente você que é pai e mãe, para então colocar em prática aquilo que nós vamos orientar daqui, sabendo que tem muito mais para ser dito. Daqui é um start para você colocar o seu dia a dia de acordo com aquilo que é mais propício para produzir saúde mental, física, emocional e também espiritual. É para isso que o consultório de família existe. Para dar um toque para a sua família, para os seus relacionamentos, para chegar perto do seu coração e dizer palavras que abençoem e que façam de você uma pessoa mais bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Mais do que esse corre-corre do dia de todos os dias, mais do que essa busca desenfreada por questões que nem sempre são tão importantes, porque o mais importante na vida é ter paz. O mais importante na vida é dormir todos os dias sabendo que fez o seu melhor para cumprir os seus compromissos diários, para cumprir principalmente os seus compromissos no que diz respeito aos relacionamentos. Portanto, que Deus abençoe a você. Como gente, como pai, como mãe, como mulher, como filho, você como indivíduo. Hoje nós vamos falar sobre educação de filhos, então chama a atenção dos pais e dos professores principalmente. Mas os filhos podem ficar juntinho da gente também. E olha só, birra de filho. Por que seu filho faz birra? Será que são os filhos que têm dificuldades ou os pais têm dificuldades e precisam gerenciar melhor? Como fazer quando o seu filho tem uma personalidade muito difícil e você diz, bom, não aguento mais, já tentei de tudo. Será que tentou de tudo? E o que mais dizer a respeito de educação dos filhos e educação dos pais? Aqui no consultório de família de hoje, a minha convidada é psicóloga e está fazendo uma tese doutoral, desenvolvendo a sua tese de doutorado sobre o tema de hoje. Então manda pergunta, fica atento com a gente, participa. O programa é só para você. Com ela, a doutora Ivana Casali. Muito bem-vinda, sua primeira vez aqui no meu programa. Muito bom. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar nesse programa. Eu gosto muito do programa. Obrigada. E é muito importante para todos os que estão do outro lado. Eu cumprimento com muito carinho também. Muito obrigada. Além de linda, carismática, vem com um coração muito, muito generoso para dividir com a gente conhecimento. Ela é argentina e não tem muito tempo que está aqui no Brasil e fala assim com um sotaque muito menor do que muita gente. Ou seja, ela já se inteirou com a vida do brasileiro, Coração casada, brasileiro. Coração brasileiro, casada com brasileiro. De coração brasileiro. Muito bom. Obrigada. Então, por que você começou a estudar e dar tanta atenção a esse tema, educação, relação dos filhos com os pais e inclusive escolheu para desenvolver sobre isso a sua tese de doutorado? É uma área que me chama muito a atenção, principalmente porque eu sei que o mundo está constituído pelas crianças que estão crescendo. E eu sei a importância na educação que essas crianças estão recebendo. Como que os pais, como os professores lidam com essas crianças. Tá? Porque tudo na vida é aprendido e o comportamento é aprendido. Então, eu sei, a minha ideia era ver como que eu posso fazer com que a criança seja melhor educada, mais amável, que seja mais habilidosa. E é por isso que eu sou apaixonada por essa área. Quando eu apresento o tema de hoje, a birra das crianças, eu já quero chamar a atenção dos pais, porque é algo que se repete na vida de quem tem filhos e que muitas vezes é confrontado com atitudes do filho que o surpreende, e uma delas é a birra. Não faço, não quero, não vou, se joga no chão, tal. Esses comportamentos inadequados das crianças são próprios delas? Em que situações? O que acontece? É importante destacar
que tem a questão do temperamento, Aham. mas tem a questão da influência do ambiente. E a birra é um comportamento aprendido. Então, as crianças têm birra porque em algum momento isso foi reforçado. Em outras palavras, foi fortalecida a birra da criança. Se a gente aprender estratégias de cortar a birra, então ela provavelmente vai apresentar cada vez menos birra. Mas a criança está descobrindo o mundo, está tentando, está testando o mundo. Então, ela quer as coisas, ela tem vontade de ter coisas, vontade de fazer coisas. Está nos pais ou nos agentes educativos cortar isso ou controlar essa questão, né, de birra. Mas aí os pais ali em casa vão dizer assim, doutora Ivana, mas assim, não tem motivos para o meu filho ser birrento. E você está dizendo que ele está aprendendo esse comportamento, mas eu não faço, meu marido não faz, não tem outras crianças que façam. Como assim ele aprende? É porque o importante é ver, não é só a aprendizagem em casa. A casa é muito importante, mas a criança também tem outros fatores que influenciam. Então, ela aprende por observação, nos amiguinhos, na escola, fora, no parquinho. Aprende também em casa, mas não tanto por observação essa questão de birra. Aprende, por exemplo, se eu fiz birra uma vez e a minha mãe cedeu, qual que é a chance de fazer birra de novo? Provavelmente muito alta. Claro. Então, a criança vai aprendendo, com a expertise dela, ela vai aprendendo essas coisas. Mas nem sempre é por culpa, né, dos pais que estão do outro lado. Mas sim, os pais podem controlar esse comportamento. Por exemplo, então já dá algumas dicas para os pais aprenderem a lidar com os filhos quando eles usam da birra para conseguir o que eles querem dos pais. As crianças têm estratégias, né? Tem. Então os pais precisam ter estratégias. Com certeza. A gente fala que uma das formas de controlar um comportamento é vendo qual consequência que eu dou ao comportamento. Quer dizer o quê? Se a criança está chorando porque quer sorvete e fala e reclama que quer sorvete, aí a mãe fala, não, filho, agora não. Ai, mãe, por favor, eu quero sorvete. E começa aí a fazer aquela birra. A mãe cansa ou fica envergonhada porque tem outras pessoas do lado. Aí ela fala, ai, tá bom, filho. Qual que foi a consequência? Ela conseguiu o que ela tanto queria. Isso mesmo. Então, os pais, sem querer, eles acabaram fortalecendo esse comportamento no filho. Isso que a gente chama de uma consequência reforçadora, fortalecedora. A criança conseguiu o que ela queria. Então, o que a mãe deveria ter feito? Será que deveria ter dado sorvete? Será que deveria ter sido mais firme? Então, por isso que a gente tem que sempre pensar em estratégias de acordo com a consequência. Como pai, do outro lado, sempre tem que pensar, se eu der, o que ela vai aprender com isso? Se eu ceder, o que ela vai aprender com isso? O que eu posso fazer para que meu filho não faça mais birra? Eu não posso dar o que ele quer. Eu tenho que criar alguma outra estratégia. E isso não significa que eu vou deixar de dar amor, de dar carinho, não tem nada a ver com isso. Mas sim de não fortalecer esse comportamento errado da criança. Porque ao mesmo tempo que essa criança percebeu que usando daquela estratégia, ela poderia conseguir dos pais ou de quem quer que seja o que ela almeja, ela também vai ter condição de aprender que não tendo sido atendida, ela vai precisar modificar a sua maneira de pedir. Acontece que o pai e a mãe ficam com muita vergonha, você bem colocou, a vergonha das pessoas, ela está dando um showzinho ali no meio, sei lá, da praça, do supermercado. Como que os pais se blindam dessa situação que o torne oprimido e se torne vítima do próprio filho? Tem algumas recomendações que a gente dá. Em primeiro lugar, será que eu poderia ignorar esse comportamento de birra? Não é ignorar a criança, a gente tem que separar. Uma coisa é ignorar o filho, outra coisa é ignorar o que o filho está fazendo. É muito diferente. Eu nunca posso ignorar meu filho, mas eu posso ignorar aquele comportamento que ele está manifestando. Então, se eu estou no supermercado e aí ele começa a chorar, ou porque quer aquela bolacha, que isso acontece com frequência, né? Ah, eu quero aquele brinquedo, eu quero aquela bolacha, eu quero aquele chocolate, e começa a fazer birra. Será que se você continuar andando no corredor, você primeiro deixa claro, você não vai ter a bolacha. Aí dá uma ignorada, continua andando no corredor, sempre de olho, não pode abandonar também, ir embora do supermercado e largar o filho lá. Mas eu dou uma ignorada. Aquele ditado muito comum, sim plateia não tem show, em muitos momentos ele é uma verdade. Então eu tenho que controlar.
Agora, tem uma outra questão que perguntam com frequência. Mas e se eu estou na igreja, numa reunião, eu vou ignorar meu filho, ele vai fazer um show lá, não deixa ninguém ouvir, atrapalha o ambiente, o que eu faço? Aí a recomendação é, tire seu filho daquele lugar, leva para um lugar mais isolado, leva para a salinha, fora do outro lado da reunião ou da igreja, e lá deixa claro isso, e aí sim você pode ignorar esse comportamento. Porque também a gente não pode ficar ignorando o comportamento do filho e os outros acabar sendo prejudicados por causa disso, né? Ah, então você traz agora uma situação que é muito comum. Se a gente está falando assim para um grupo de pessoas maiormente cristão, frequentam igrejas, etc, etc, apesar de a gente ter o maior prazer e querer que o nosso público maior seja inclusive aqueles que nem sejam frequentadores de religião, porque a gente não está falando de religião na programação da Novo Tempo, a gente está falando de palavra de Deus, você sabe disso, e nesse momento estamos falando de família. Mas é muito comum que nesses ambientes de reuniões, de igreja, enfim, as crianças são muitas, estão presentes e os comportamentos são dos mais diversos, né? E os pais muitas vezes ficam constrangidos. Enquanto o pregador está falando, o palestrante está falando, a criança está ali fazendo a seu showzinho à parte, né? A sua baguncinha. E aí os pais muitas vezes têm esse comportamento de sai com a criança imediatamente, aí leva, eu já vi gente assim, leva para o banheiro, puxa a orelha, faz... Se escuta, né? Escuta lá de dentro. E tem aqueles assim, não deixa. Só que realmente traz uma dificuldade para o grupo maior, né? Então, a dica da doutora Ivana, eu acho que precisa ser considerado bem de pertinho. Retira a criança, leva à parte, entra em acordo com essa criança, em acordo o quê? Colocando para ele as regras. As regras, é isso mesmo. Eu estava pensando agora, sempre, antes de colocar a consequência, tem que haver uma regra. Porque a gente não pode punir uma criança, dar um castigo para uma criança que não sabia qual que era o certo. Então, a regra é, dentro da igreja, dentro da reunião, ou agora no jantar, a gente vai ficar quietinho. Tá? Então, agora vamos ficar desenhando, não é para fazer birra, coloca a regra. Depois você pode cobrar a regra. Se não a regra, não tem como ser cobrado. Isso é uma coisa que eu sempre coloco. Tá? Não tem como a gente exigir da criança que ela se sente direito se você não ensinou, não colocou a regra. Como é que eu posso fazer para me sentar direito? Então, eu coloco essa regra. Antes e depois, na hora da consequência, eu tenho que trazer de novo isso. E um conselho que a gente dá para os pais é perguntar isso para a criança. Filho, o que você fez agora? Ai, eu gritei. E o que a gente tinha combinado? Tinha combinado que não era para gritar. Então, o que o papai vai fazer agora? O que a mamãe vai fazer agora? Mas deixa a criança perceber. E não simplesmente vem, coloca de castigo. A criança, às vezes, nem lembra de por que ela está sendo colocada de castigo. Tá? Então, traz de novo, leva a criança a refletir. Isso pode ser feito até com criança pré-escolar. Claro, uma adaptação de linguagem, tá? Não dar aquele sermão, tá? Bem curto, mas tem que fazer a criança lembrar. Por que eu estou fazendo isso agora? Ela é inteligente, né, Ivana? A gente esquece que a criança é muito inteligente, ela capta tudo, ela aprende tudo. E principalmente quando a gente tem clareza na hora de ensinar. E a gente não pode esquecer também que, com uma criança, é necessário haver, sim, nesse processo, muita repetição, né? Sim. Vai ter que repetir muitas vezes. Seria muito bom, né? Se fosse uma vez e já aprendeu. Não. E tem crianças que demoram mais para aprender. Como tudo na vida, né? Sim. Tem coisas que a gente tem mais facilidade, tem coisas que a gente tem mais dificuldade de aprender. E assim também com a criança. Então, uma coisa que o pai tem que ter, e eu desejo muita sabedoria para isso, paciência, perseverança. O filho vai aprender, tá? Mas requer perseverança. Mais de uma vez. Muitas vezes, né? Nós estamos conversando com a psicóloga, a doutora Ivana, e ela é especialista no tema educação, está desenvolvendo a sua tese de doutorado sobre o tema que tem, sabe assim, muito desdobramento, né, Ivana? Muito a contribuir, a dizer sobre isso. Nós vamos fazer aqui outros programas e eu espero que hoje você tenha mais uma vez a disposição e que nós estejamos aqui animando você
a cuidar melhor da educação dos seus filhos, tendo paciência, sim. Eu costumo dizer que, inclusive, ter filho não é para gente preguiçosa. Não pode ter preguiça na hora de educar. Gente preguiçosa não pode nem casar e ter filho, porque você vai precisar de ter trabalho, retrabalho, ter paciência, acolher, saber a hora de, saber a hora de não fazer, enfim. Vamos falar um pouquinho mais a respeito de estratégias para educar. O que mais tem a ver com a educação, aprendizado dos pais, Ivana? Tem uma questão que eu acredito muito e talvez eu seja um pouquinho dura quando falo sobre, é a seguinte questão: eu acho que criança, normalmente, ela não tem problema de disciplina, ela não tem dificuldade. Quem tem dificuldade, problema, limitações são os pais, porque filho é acaba sendo uma extensão da gente. E é por isso, Darlene, que existem vários programas de orientação de pais. Aqui no Brasil mesmo, tem vários pesquisadores expertos na área que eles desenvolveram programas de orientação de pais, porque a gente acredita mesmo na psicologia que a criança, a gente pode moldar esse comportamento da criança, sempre dando autonomia, sempre dando liberdade, claro, mas a gente pode, com diferentes estratégias da parte dos agentes educativos, controlar esse comportamento infantil. Você pode continuar o seu discurso, inclusive dando estratégias, dando dicas, porque o pessoal de casa ama dicas, né? Por falar nisso, antes de eu voltar a palavra para a doutora Ivana, faz o seguinte também: quando terminar o programa e a hora que você estiver disponível, vai na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Este programa depois fica disponível ali também e temos espaço para você deixar as suas perguntas, fazer suas sugestões e nós estamos disponíveis para você também. Para você depois também compartilhar esse programa, nós temos o nosso canal no YouTube. Eu convido você a se inscrever no nosso canal e sempre que o programa é postado, você é notificado e a gente fica sempre naquela sintonia. Combinado assim? Estamos também no Instagram, que aparece aí no seu vídeo, e você pode o tempo inteiro estar conectado com a gente. Nós temos muito prazer em ficar pertinho de você, tá bom? Agora, algumas dicas, algumas estratégias que os pais precisam desenvolver, aprender buscando ajuda, etc. Mas na vida prática, o que pode ser feito para você ter um convívio na relação com o seu filho ou com os seus filhos mais, eu diria, mais adequado e que fortaleça ainda mais a relação pais e filhos? Ivana. Em primeiro lugar, a gente não pode deixar de mencionar isso: tempo. Primeiro, sem tempo, nenhuma estratégia funciona. Então, eu sei que a vida hoje é dura, os pais trabalham, mães trabalham fora também, ficam o dia todo fora, mas é necessário arrumar um tempo. Tá? E embora, a gente estava até conversando sobre isso, né? Embora a qualidade seja o principal, não há qualidade quando não há quantidade. Não tem como eu pensar que eu vou ter um tempo de qualidade pensando em 5 ou 10 minutos por dia. Não tem como. Para haver qualidade, eu tenho que ter quantidade. Então, o primeiro ponto, ser pai e mãe não é uma tarefa fácil, mas ela é de grande responsabilidade e requer tempo, requer esforço, perseverança. E aí sim, com esse tempo, a gente pode ir para as estratégias. Perfeito. Nesse tempo que a gente tem, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, lembre e entenda um pouco do desenvolvimento infantil. Né? O que é normal numa criança? O que não é? Porque eu já vi pais ficando bravos ou até dando uma palmada num bebezinho de 1 ano que pega e joga as coisas no chão e ri. Aí você passa de novo as coisas, ele joga e ri. Ele não faz isso porque está querendo irritar o pai e a mãe, como muitos pensam. Ele faz isso porque está numa fase do desenvolvimento de descobrir, de testar, de experimentar, de ver as consequências das coisas que ele faz. Tá? Então, ele gosta desse barulho quando cai. E ainda, ele derruba, cai e a mãe sorri. E ele gosta disso. Então, é importante que o pai saiba o que uma criança de 1 ou 2 anos faz. Aquela fase de ir na lama e se encher de lama faz parte do descobrimento de uma criança. Então, tem coisas que eu não posso colocar ou punir se são parte do desenvolvimento dela. Tá? Então, em primeiro lugar, eu sempre falo para os pais, para os professores também, é importante que vocês conheçam como que uma criança se desenvolve.
Tem vários livros, bastante literatura sobre isso. Acho que vocês até fizeram um programa aqui sobre as fases do desenvolvimento. É essencial isso. Segundo lugar, né? Como que você era quando era criança? Será que você não fazia essas coisas também? Será que a gente, quando era mais nova, a gente não cometia os mesmos erros e as mesmas birras? A gente tem que pensar um pouco nisso até para entender mais a criança. Puxa, eu também fiz isso. Então, eu entendo ele que está fazendo isso. E ainda mais, se eu fiz, qual é a chance do meu filho também fazer, sendo que observou em casa? Uau. Então, eu tenho que entender o desenvolvimento infantil, o que é normal, o que não é, para aquela fase. Em segundo lugar, eu tenho que pensar um pouquinho em mim também, como que eu era, como que as coisas que eu fazia no passado. E aí sim, entender quais estratégias mais práticas eu posso implementar nesse sentido. E aí nós temos que mencionar 3 pontos importantes. Uma criança aprende por 3 vias, principalmente. Por observação, a criança observa, imita. Em segundo lugar, por regras, a criança aprende a partir de instruções dadas pelos pais, pelos professores, pelos amigos, etc. E em terceiro lugar, pelas consequências, que a gente conversou um pouquinho no início. Então, todo tipo de estratégia tem que estar dentro disso. Se o filho aprende por regras, que dicas, que coisas eu posso levar em consideração na hora de colocar uma regra? Se o filho aprende por observação, que cuidados eu devo ter? Se o filho aprende por consequências, se o comportamento dele é reforçado, fortalecido ou punido, punido é quando a gente acaba com o comportamento ou diminui ele. Que cuidados eu devo ter em relação a isso? Muito bom, vai anotando aí, gente, anota, presta atenção. E olha, isso é muito importante. Precisa buscar mais informação, né, Ivana? Nós estamos falando aqui para um público imenso de gente de todas as regiões do Brasil e, claro, fora do Brasil, milhões que assistem a gente pela internet, principalmente, o pessoal de Angola, um abraço para vocês, a África ligadinho com a gente. Mas em todos os lugares, de todas as maneiras, seja uma cidade pequenininha, tem uma biblioteca na cidade, tem um lugar em que você possa ir, não somente na internet, mas há autores, há especialistas, há educadores de confiança. E para os que são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecedores são muito conhecedores de um vasto material que nós temos sobre educação. Me lembro aqui do livro de Ellen White, Orientação à Criança, que é um livro muito... O Lar Adventista Adventista, que não quer dizer que é só para adventista, a educação é para todos. É um programa que fala de família, tem orientação específica para o pai, para a mãe, para os filhos, para quando é neném, para quando é maiorzinho, para quando está maior, como que a dinâmica da família pode ser atendida. Então, existem muitos outros, né, na área da literatura. Tem um livro de Ellen White, Conselho para Pais, Professores e Educandos, Alunos. É muito bom também, muitos conselhos que a gente tem que pôr em prática. Exatamente. Né? Bom, e vou falar em literatura, falar em coisa boa para você. Eu lembro da revista Fique Leve. Sabe, uma das coisas que a gente precisa aprender a ensinar para os filhos da gente é a respeito da responsabilidade que temos com o nosso próprio corpo. O que nós comemos, o que nós bebemos, como nós nos portamos frente ao cuidado com a vida. Então, é alguma coisa que a gente ensina para as crianças, não somente tomar banho, dormir, mas que horas dormir, quanto tempo dormir, por que uma criança tem que dormir cedo? Desde pequenininho, ensinar para ela por que o que ela come tem importância, além do sabor, que não é simplesmente comer um pedaço de chocolate, não é simplesmente comer um bombom e etc, e porque dá prazer. A criança precisa, desde pequenininha, aprender por que ela come, qual o efeito do alimento na vida dela, na construção de quem ela é. Enfim, tantas outras questões. E aí tem a revista Fique Leve, que são instruções para você desenvolver saúde física, saúde mental e espiritual. E você pode receber aí na sua casa, bem o nosso carinho assim para você. Fique leve. Como que você faz? Vai no site novotempo.com/consultório. Ali você encontra um banner dessa revista, assim no cantinho. Você vai clicar, vai abrir um formulário, preenche com os seus dados, os dados pedidos ali, manda para nós eletronicamente e essa revista vai chegar aí na sua casa de presente. Tudo bem assim? Doutora Ivana, quando os pais se desesperam, é quando muitas vezes eles assim, não sei mais o que fazer.
E aí tem uma questão, bater ou não bater? Eis a questão. E nós temos aqui no Brasil a famosa lei da palmada, etc. Mas o que dizer a respeito desse tema quando te perguntam, na educação dos filhos, vale? Vamos lá. É um tema difícil, Difícil. né? E uma pergunta muito frequente, no nosso ambiente principalmente, e as pessoas que estão aí, que são cristãs, ainda se questionam, mas será que é para bater, que não é para bater? E eu costumo dizer que a gente tem que fazer sempre o melhor que a gente puder. Tá? Evitar sempre aqueles métodos mais aversivos. E a gente sabe que bater, tá, é um castigo físico. Tá? Então, ele tem suas consequências. Se nada funcionar, aí eu poderia pensar. Mas tente evitar. E precisa saber se nada funcionou, não funcionou porque a criança não respondeu às suas expectativas ou porque as suas estratégias não foram suficientemente bem colocadas, bem trabalhadas ao ponto de alcançar o objetivo final, que é fazer o seu filho adequado, porém levando em consideração o seu tempo, a sua fase, o seu desenvolvimento. Bom, essa conversa está incompleta ainda. A gente quer voltar, continuar ainda falando sobre as estratégias de educação, como cuidar para o seu filho ter um desenvolvimento saudável e feliz. É bem rapidinho, até já. Criança birrenta é o tema do programa de hoje. Conhece alguma criança assim? Você conhece pais que perdem o juízo e não conseguem dar jeito no filho? É o que eles dizem. É o que nós pais dizemos quando nós perdemos o controle da situação. Mas o que acontece? Que um filho deixa a casa de ponta cabeça, que um filho tem o poder de roubar todas as energias dos pais, dos professores. O que acontece? É um universo muito amplo e exige muita dedicação de a gente chegar perto de uma criança e entender o que vai no seu coração. E tem muito do que acontece no universo de uma criança que está muito, muito ligado à experiência dos pais, no que diz respeito ao momento em que eles estão vivendo, né? Estresse, se está com conflito conjugal, o que acontece nessa casa? Responde diretamente na vida dos filhos, não? Com certeza. Tudo que acontece em casa, né, acaba influenciando o que o filho está vivenciando. É por isso que sempre que eu vou observar um filho, como que ele o que ele está passando, o comportamento que ele está tendo, eu tenho que olhar mais para trás. Que experiências ele está tendo em casa? Como que está o clima familiar dentro de casa? Como está o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos dentro de casa? Que tipo de estratégias estão sendo utilizadas em casa? Será que o filho está assim por uma rebeldia ou será que é uma consequência de alguma falha na questão de estratégias dentro do lar? Tá? Então, eu tenho que olhar tudo isso, realmente. E a minha conversa aqui é com a doutora Ivana Casali e ela é especialista no tema. Sua tese de doutorado está sendo trabalhada nesta questão e a gente ainda vai desenvolver outros temas, outras conversas, em outros momentos. E você pode mandar a sua pergunta, pode participar com a gente também. Pode ser assim? Eu acho assim que o mais interessante é quando a gente torna a conversa, tira do profissional tudo que ele aprendeu, da teoria, dos estudos, dos especialistas, de se debruçar sobre uma literatura e sobre casos clínicos também, pessoalmente. E quando a gente consegue traduzir aqui no programa para quem está em casa, de um jeito que seja prático e aplicável na vida dela. Então, estou amando essa nossa conversa aqui, porque você tem esse estilo bem prático de dizer, ó, faz isso, número 1, número 2. O que mais os pais podem fazer para lidar com aquilo que os filhos trazem que às vezes confronta, que às vezes deixa o pai sem palavras e sem caminhos para seguir, porque aí lida com emoções, os pais se sentem muitas vezes frustrados e dizem eu não consigo. E aí agora há pouco nós estávamos falando, por exemplo, sobre castigo físico, que ainda permeia a nossa cultura, nosso jeito. E eu acho que a gente pode continuar daí. É muito importante a gente voltar nesse assunto. Quando a gente mencionou a questão do castigo físico, cuidado, não confundamos dar uma palmada na mão. Aliás, é um conselho. Se for dar uma palmadinha, que seja na mão, nunca no rosto.
Tá? Mas a gente não pode confundir o tipo de palmadinha com aquele castigo que provoca sofrimento, aquele castigo que provoca uma agressão física, um tratamento cruel. E é desse tratamento cruel, desse castigo que produz sofrimento no filho, que fala a lei da palmada aqui no Brasil, a tão conhecida lei. Tá? Então, quando a gente falou que seria a última instância, é algum tipo de correção física, tá? Que poderia ser dada. Mas, em última instância, quando nada mais funcionar, e mesmo assim que nunca isso seja feito com ira, tá? Colocado com ira, que nunca isso seja feito produzindo algum tipo de sofrimento no filho, na criança, algum tipo de violência, de lesão, ou aquela violência emocional, porque a gente fala muito em físico, mas quantas vezes ocorre abuso emocional? Sem colocar a mão na criança. E faz parte também do que a gente chama de violência, abuso emocional, abuso psicológico. Também está claro o abuso físico. Tá? Então, se em algum momento você como pai, você falar, perdi o controle, deu uma palmadinha, coloquei, que nunca, e peço a sabedoria para Deus, porque eu sei que é necessário isso, que isso nunca seja colocado no momento de ira. E ainda mais uma coisa, Marleide, Ellen White é clara, e eu coloco isso muito junto com a psicologia, em falar que nenhum tipo de punição, tá, deveria ser colocada assim antes a gente se acalmar e conversar com Deus. E colocar o nosso agir nas mãos de Deus. Se tudo isso acontecer antes, duvido que você pai, você mãe, vai para agressão física. Tá? Duvido. E até porque a gente sabe psicologicamente das consequências disso. Essa autora diz, você sabe de casa, que quando no começo do programa citei, voltamos a citar outras vezes, essa autora, Ellen White, ela é reconhecida mundialmente, não é uma autora religiosa somente, que tem livros sobre religião, e muita gente, eu também sei, que tem preconceito em conhecer melhor a respeito dessa autora. Eu diria para você, acredite no que eu estou te dizendo, educadores, ao longo dos tempos, têm reconhecido o alcance que tem, o que está escrito a respeito de educação, as orientações para os pais, para os filhos. E num dado momento, ela escreve que os pais, quando uma mãe grita fora de controle com o filho, ela estaria sob influência de Satanás. O que é isso que ela está dizendo, usando uma linguagem religiosa nesse momento? Ela está dizendo que esse indivíduo está fora do controle de estar sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, resta um uso de um grito, de uma violência, que não vem sob o comando e a voz de Deus para o bem-estar e para a harmonia de uma criança. Então, eu diria para você, pensa bem a maneira como você está cuidando da sua casa. Como é comum encontrar mulheres, e eu entendo, amadas, eu sou dona de casa, sou mãe também, eu sei de que muitas vezes vem num ímpeto de um estresse que me leva, sabe, e assim perde o controle. Ok, mas que isso não seja uma prática repetitiva de uma vida que me leva a ouvir mulheres dizendo assim, Darleide, eu tenho gritado muito com meus filhos, eu grito, bato a porta, eu perdi a paciência, eu deixo eles lá no quarto horas. Por favor, volta para você e vem aqui, escuta melhor esse coração. O que está acontecendo? É uma dificuldade sua com o pai? Vamos então resolver essa questão com o seu marido, com sua esposa, com os seus pais, no seu trabalho. O que está acontecendo? Você não pode perpetuar isso e trazer tanto sofrimento, tanta humilhação, tanto desprezo, tanta angústia no coração de uma criança. Presta atenção. Então, essa dica maravilhosa, leve essa queixa a Deus. Meu filho, pai, minha filha, pai, o que eu faço? Ela está me desautorizando, ela está roubando de mim a minha paciência. O que eu faço? Me ajuda. Consulta a Deus. E aí volta sob a influência do Espírito de Deus e as coisas entram em harmonia na sua casa. Experimente mais isso. Bom, é a doutora Ivana Casale que está aqui com a gente hoje no programa falando sobre educação dos filhos e esse tema continua, doutora. E vamos falando, a gente retoma um pouco, antes de colocar essa questão da punição física, é importante pensar, a gente fala muito em punição, e a criança faz birra. Os pais, normalmente, é o que a gente escuta, ficam só centrados nisso. Faz birra, eu tenho que punir. Mas
como que eu posso também lidar com a disciplina? Eu costumo dizer, quando me chamam para dar palestras de indisciplina, eu sempre mudo e começo. Eu falo assim, antes de falar de indisciplina, eu vou falar outra coisa. Como que eu lido com a disciplina? Porque, às vezes, a gente coloca só o olho naquilo que é errado, em tudo que o meu filho faz de mal. Reforça o tempo inteiro. E fica só centrado nisso. Mas o que seu filho faz de bem? Que coisas ele faz que são adequadas? Como que eu posso fortalecer aquilo que ele faz bem? E a gente pode ter uma certeza, porque já foi testado, já foi provado. Se a gente aumentar a frequência daquilo que seu filho faz de bem, consequentemente, as coisas que ele faz errado vão diminuir. Então, eu costumo tirar o foco, embora a gente começou mais com esse foco, porque sempre as pessoas começam com isso, eu costumo tirar o foco disso e também ir para o outro lado. Vamos pensar no que seu filho faz de bem, como que eu fortaleço isso? Eu tenho que elogiar, eu tenho que motivá-lo, eu tenho que dar carinho, eu tenho que manifestar palavras de aprovação, colocar palavras de aprovação, eu tenho que colocar regras positivas também. E não só sempre pensar, meu filho faz errado, meu filho faz tudo errado, tá? Ele é um irresponsável. Não, eu tenho que tirar um pouco. Aliás, uma outra questão, é muito comum, talvez, Darlede, você ouviu, pessoas que dizem, meu filho é irresponsável, ou para o filho, é muito comum. Você é um irresponsável, você não presta para nada, tá? Você é sem educação, você é um egoísta. Você é insuportável, você é muito danado, você é uma peste. Essas coisas acontecem. E se já fez, já aconteceu, não tem problema. Agora o importante é, daqui para frente, volto para trás e faço diferente. Porém, lembre de uma coisa, seu filho é seu filho. Você ama seu filho incondicionalmente. Amor incondicional não significa que você vai permitir ou vai deixar seu filho fazer o que ele quiser. Significa que você ama ele, mas você pode bem odiar o que ele faz. Então, estamos separando, por um lado, filho, pessoa, e por outro lado, comportamento. Eu amo o meu filho, mas eu odeio o que ele está fazendo nesse momento. Tá? Então, no lugar de falar, você é um egoísta, tá? Porque aí eu estou falando da pessoa, filho. Não, filho, isso que você está fazendo é errado, a gente tem que dividir os brinquedos com os outros. Então, é mudar um pouco também dessas frases. E pensa um pouco também na sua infância. Talvez você lembra do seu pai, da sua mãe, do seu professor falando essas coisas. Isso fica marcado. Então, pode ser falado diferente. Você é o irresponsável. Filho, você acabou de esquecer, você não fez sua tarefa essa semana. Isso não pode. Ivana, muitas vezes eu vejo em famílias em que a criança, ela é para todos a criança problema. Ela é insuportável. Sim. A gente, essa criança, você está insuportável, menina. A tia fala, o tio fala, o avô fala, todo mundo fala. Se ela ela está crescendo, ouvindo aquilo, mas se todo mundo diz que eu sou, por que eu não sou? Eu sou. Sim. E ela vai tendo esse comportamento reforçado, porque afinal de contas, ela tem o prêmio, a faixa, ela é o que estão dizendo e eu assumo isso. Sim. Equívoco, é um perigo. Né? Perigo. É um perigo e a consequência emocional que isso gera é muito grande. Aliás, a gente conversa com muitas pessoas que vêm procurar orientação e aí eles trazem frases que ouviam desde pequenininhos. Ai, não, mas eu sou burro. Mas por que você acha que você é burro? Porque sempre me falaram que eu era burro. Tá? E aí a gente tem que trabalhar. O que é isso? Que seu filho, naquele momento, não consiga aprender a fazer o cadarço, não significa que ele é burro. Significa que ele está tendo uma dificuldade para aprender isso. E a gente tem que ter muito cuidado, porque... E ele deve ter facilidade para outras coisas. Com certeza. Então, repete aí, o conceito é, filho, amo você... Você é alguém que eu amo, você é alguém cheio de qualidades, cheio de virtudes, mas este comportamento, aí você pontua o comportamento e descreve com ele. Sim, sempre fale do comportamento. Filho, você está fazendo isso, filho, você não fez isso, e a mamãe não gosta quando você faz isso. Tá? É diferente de falar, eu não gosto de você porque você faz isso. Ou o contrário também, vamos para o lado positivo, que é um erro. Filho, eu gosto de você quando você tira boas notas. Peraí, você gosta só quando eu tiro boas notas? Não.
filho, eu gosto muito quando você tira boas notas. É diferente. Uma coisa é dizer, eu gosto das suas notas quando você tira boas notas. Outra coisa é dizer, eu gosto de você, com uma condição, quando você tira notas boas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na nossa fala, né? Porque criança absorve, adolescente absorve, a gente absorve, Sim, né? a gente, claro. Com certeza. E são coisas que a gente leva, tá? Principalmente na infância, que eles estão criando um estilo de comportamento, um estilo de agir na frente das pessoas, de resolver problemas, essas coisas pesam. Então, a gente vai com dicas. Eu não sei se é uma teoria comum, enfim, mas eu acho que aqui no programa, inclusive, já falamos sobre isso, para cada uma crítica, vai ser necessário pelo menos 5 elogios ou mais para você mesmo. atenuar o efeito negativo daquela crítica Sim. pesada que você fez. Se isso funciona para gente que é adulto, imagina para uma criança, né? Você O reforça ideal são muito. 10. O ideal são 10, né? O ideal então, são 10. para 10 vezes me criticar. Então, andou me criticando por aí, vamos lá, 10 vezes me elogiando para ver se o melhor. Agora, você imagina isso com uma criança. Com certeza. Eu acho assim, isso fundamental que você traga dessa maneira, porque é alguma coisa que a mim me incomoda. E eu digo para os pais, pais, meu filho é muito danado. Isso é uma expressão que a gente usa assim, ó, de sempre, né? Meu filho é muito danado. Eu já digo para o pai e para a mãe evitar essa expressão. Sim. É uma expressão que, inclusive, em alguns dicionários mais antigos, significa amaldiçoado. Sim. Né? E assim, por que a gente precisa reforçar isso? Se ele é o RG dele, é a identidade dele. Então, excelente. Doutora. Sempre, Darleide, para retomar, sempre lembre em casa, eu vou me focar naquilo que ele está fazendo. E uma outra questão, você está sendo muito irresponsável. Não, isso também. Tente falar, seja mais específico. Tá? Aquilo que você está fazendo é errado. Porque muitas vezes eu escuto de pais, você está sendo irresponsável. Mas espera aí, o que eu fiz de irresponsável? O que é ser irresponsável? Tá? Do outro lado também, tem pais que falam assim, filho, seja bonzinho. Mas o que é ser bonzinho? Não seria melhor eu falar, filho, quando chegar lá, cumprimente as pessoas. Fale obrigada. Seja mais específico. Coloque regras mais detalhadas, que o filho tenha maior facilidade de entendê-las e colocá-las em prática. E sempre, se ele cumpriu aquela regra ou aquela instrução que você deu, elogie, reforce. Por que a gente sempre lembra de reclamar quando não faz e a gente não lembra de falar que legal o filho conseguiu quando ele faz? É um erro, e como você disse, Darleide, a teoria coloca como adequado, como o esperado, 1 a cada 10. Eu sei que isso é muito difícil, mas tente aos poucos ir mudando isso, porque normalmente o que a gente encontra na realidade são 10 críticas a cada elogio, ao contrário. Então, tente mudar, né? Agora, Ivana, tem um elogio que eu acho que nós adultos fazemos e que é o de reforçar muito características físicas. Eu percebo que nós elogiamos muito as crianças, dizendo, você é linda, como você é linda, e a roupa tá linda, o sapato tá lindo. Se é menina, então, ai, que linda, que princesa linda, linda. Às vezes eu fico temendo que nós estejamos dando mais ênfase àquilo que não é tão valor, tão relevante para a construção humana. Você concorda comigo? Pode discordar. Não, a gente tem que ter cuidado. Não significa que a gente deixe de fazer isso. Claro. Porém, uma vez eu lembro que eu estava falando com uma menina e eu falei para ela, ai, você é linda. Ela virou e falou assim, eu sei. Aí eu perguntei, como você sabe? Porque todo mundo fala isso para mim. Criança, essa verdade da criança, inocência infantil. E ninguém resiste a dizer que uma criança é linda, elas são lindas, né? Meus sobrinhos já falaram isso para mim também. Titia, você sempre fala. Mas às vezes a gente desequilibra em dar muita ênfase neste elogio e quando é para elogiar aquilo que você diz a respeito do valor, as notas, o estudo, o esforço, guardou os brinquedos, etc, a gente acha de menos. Aliás, Darleide, o elogio não é o único reforçador que existe. Reforçador, eu volto para a gente entender aí em casa. Reforçador é aquilo que eu faço para fortalecer, para fazer com que meu filho goste e faça mais. Tá? Isso é um reforço. Mas o elogio é o principal, é o mais mundialmente reconhecido, mas não é o único. Às vezes, no lugar de sempre falar parabéns,
parabéns, parabéns, parabéns, gostei, que linda, que linda. Eu posso fazer outras coisas. Às vezes eu venho, eu vou variando um pouco, eu dou um abraço. Outras vezes eu faço aquele bolinho que meu filho gosta. Outras vezes, se ele gosta de jogar um joguinho, eu vou deixar como prêmio meu filho jogar o joguinho. Tá? E também tem aqueles reforços que a gente chama de materiais. Tá? Fez alguma coisa, eu dou um presente. Isso existe, isso faz parte, mas cuidado com isso. São os reforços mais perigosos de você acostumar um filho a ganhar coisas. E o filho começar a fazer o certo pelo presente, e não porque ele sabe que é o certo. Né? Uma aluna uma vez disse para mim que ela o pai sempre dava dinheiro para ela quando ela fazia coisas certas. Então, ela já sabia, quando ela queria dinheiro, era só se comportar na frente do pai. Mas será que isso provocou uma mudança no comportamento dela? Ou simplesmente na frente do pai porque sabia que ganha dinheiro? Então, a gente tem que dar uma variada aí nos reforços. Elogie, tá? Dê reforços de carinho, mais físicos, emotivos. Dê também reforços de atividades. Ah, então, filho, vamos hoje pescar. Você gosta tanto de pescar, você tira boas notas a semana toda, então hoje nós vamos pescar. Tá? E também, claro, do material, mas com muito cuidado. Muito bom. Bom, esse é o seu consultório de família. Aqui nós tiramos dúvidas, aqui nós conversamos sobre questões que são pertinentes à tua vida familiar. Dias nós separamos para falarmos sobre casamento, vida conjugal, para falarmos de vida de solteiro, para falarmos... E hoje sobre educação. E eu acredito que está sendo produtivo para você. E quais são suas dúvidas, suas queixas? Qual a sua maior dificuldade a lidar com seus filhos? É porque ele é birrento? É porque ele confronta você? Às vezes os pais têm dificuldade em lidar com filhos que são muito parecidos com a sua própria personalidade, né? A gente se vê no filho e diz assim, ó... E então essa é uma questão que às vezes deixa os pais meio fora do chão. Ver que está refletindo. Principalmente quando são coisas que a gente não gosta, né, da gente. E você vê que a outra pessoa está tendo o mesmo comportamento, aí você fala, como que eu vou cobrar dele se eu fazia a mesma coisa, né? Então, é difícil. Aí o pai se confronta com uma questão pessoal e também do filho, né? Isso é bom de se observar. Parece muito com o filho e não se vê muito bem nessa situação. Bom, doutora, às vezes, quando você disse agora há pouco a respeito de e como você era, o que você fez, o que você tal, se veja, será que pode deixar margem? Como não permitir que esse tipo de percepção não deixe que o pai torne-se permissivo? Como? Dizendo assim, bom, eu fazia isso, ele faz também. Ah, era assim, não. Sabe assim, dando desculpas. Como entender, mas não perder a mão sobre a disciplina, o cuidado, o desenvolvimento desse filho? Eu estava pensando, quando você colocou essa pergunta, no equilíbrio, né? É muito difícil, na verdade. E do outro lado, talvez tenha a pais que eram muito assim, muito, que nunca elogiavam, e agora talvez vai para o outro lado de deixar o filho fazer o que quer, de tudo agradar o filho, filho, parabéns. Não, a gente tem que lembrar de uma questão. A gente deve disciplinar as crianças. Disciplinar, tá, significa não punir, tá, mas também não deixar o filho fazer o que quer. Disciplinar significa instruir, educar. E para isso eu tenho que colocar várias formas, estratégias aí para eu disciplinar. Sem perder também o controle da disciplina. Tá? O que eu quero dizer com isso? Sim, fazer com que eu também seja permissivo. O que significa ser um pai permissivo? Eu dou muito afeto, muito carinho, sou carinhosa, mas deixo meu filho fazer o que quer. Ele vai aprender que não existem regras. Tá? Então, eu tenho que tentar ser um pai democrático, um pai que dou muito afeto, mas também dou limites. Criança sem regras, criança sem limites, tá? Não aprende o caminho certo. Pensemos na escola. A gente sabia que certas coisas não deveriam ser feitas e certas coisas deveriam ser feitas porque havia uma norma lá. Sem norma, sem regra, sem instrução, sem limite, não tem por onde ir. E a criança precisa disso. Hoje em dia eu escuto muito dizer, a criança tem que descobrir sozinha o caminho. Mas espera aí, você tem que colocar o caminho. Ela vai errar, vai testar de novo, mas você tem que colocar
qual que é o caminho certo, mas dar a margem também, testa, você vai ver, dá autonomia, liberdade para isso. Mas é um perigo muito grande ir para o outro extremo e se tornar totalmente permissivo, ou se talvez do outro lado você está pensando que você é permissivo, já ir para o outro extremo e se tornar muito autoritário, né? É uma dificuldade. Sabedoria, Muita. estudar sobre, pedir muita orientação a Deus e a gente vai aprendendo, né? Nós não nascemos pais, nós fomos filhos, um dia nos vimos pais, muitos não tiveram um tempo adequado ou de maneira adequada não se prepararam para este evento, porque é um evento ter filho, né? E isso exige da gente durante muitos anos compromisso, sabe, ali cerrado, junto. Mas imagina, não ser permissivo, não ser opressor, não deixar que as coisas aconteçam, sabe, por si só, sem a sua interação. Também desrespeitar que esse filho tem desejos, tem opiniões, tem vontades, que num dado momento ele vai fazer outras escolhas, né? E que os pais vão dizer assim, ó, Deus, eu ensinei tudo, eu fiz tudo, onde foi que eu errei? Né? Aquela velha história. Típica pergunta. Mas finalizando o programa, eu queria também dizer aos pais e pedir que você reforce na continuidade, para ir fechando o tema de hoje, se tivéssemos mais tempo, falaríamos muito mais a respeito, mas eu te convido para outros momentos. Pais, a gente precisa ver a nossa relação entre marido e mulher, entre família. Nós temos modelos variados de família, né? Filhos crescendo com os avós, com os tios, enfim. A gente reconhece estruturas completamente diferentes. Onde estiver essa estrutura, onde estiver, como ela está, tem distanciamento, tem briga, tem conflito, esse divórcio está roubando tudo que você tem de energia, sabe, boa, assim, de sentimentos, de emoções, esses avós, onde você mora, o que está acontecendo? Porque aí a gente olha para os filhos e pede deles alguma coisa que eles não têm para dar, porque nem você tem. Então, pensa sobre isso. O que você está ofertando para os seus filhos em termos de vida emocional, de saúde emocional, de afeto, de equilíbrio? Doutora, nesse caminho, eu gostaria de te ouvir, finalizando o programa, com essa ideia, assim, os pais, mais de que olhar para o filho, olhar para eles. Sim. É por isso que lá no início a gente falou, né? Hoje, a atenção que é dada nas pesquisas para orientação de pais, tá? Avaliando as consequências nos filhos, as consequências na criança, no comportamento infantil, a força que elas tomam é justamente pensar, a gente tem que mexer em cima, tá? Porque o que a criança o que a criança faz, poderia ser trabalhado, poderia ser modificado, poderia ser mais controlado se a gente orientasse melhor os pais. Ser pais, ser professores é de uma responsabilidade muito grande, tá? Estão educando para a vida, tá? Então, eles precisam ter uma orientação e é bom você se autoconhecer. Olhe para você, olhe o que eu estou fazendo. Se já fez errado, não tem problema, daqui para frente vai fazer certo. Tá? Mas olhe para você, o que eu estou oferecendo para meu filho? De acordo com o que a gente falou, será que eu entendo um pouco o meu filho? Será que eu compreendo? Será que eu estou dando liberdade a ele? Será que eu estou colocando regras necessárias? Que tipo de modelo eu estou sendo? Não esqueça, a criança aprende muito por observação. E não é só observação de você com ele, observando o relacionamento conjugal, observando o jeito que você fala fora. Não adianta falar para o filho, não minta se você mente. A criança observa isso. Então, é tudo um conjunto de coisas e eu sei que sabedoria. Peça a Deus que Ele dará. Obrigada, Ivana. Prazer ter você aqui com a Muito gente, obrigada. viu? Deus te abençoe. Segura, firme e muito disposta a vir aqui compartilhar dessas informações com você. Beijo para você. Pense a respeito. Isso é compromisso com a vida, isso é compromisso com Deus. E Deus está à sua disposição para te abençoar com a presença dos anjos e a inspiração do Espírito Santo. E até semana que vem.